eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje um pouquinho disso, um pouquinho da forma como Deus nos chamou para trabalhar. E eu quero, através dessa palavra também, expressar para os irmãos aquilo que nós acreditamos que é ser e fazer igreja, que é ser discípulo. Então eu gostaria de compartilhar sobre bondade e boas obras. Sobre bondade e boas obras. Eu olhei no dicionário e a palavra bondade significa qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Isso é bondade. Alguém que é naturalmente inclinado a fazer o bem. Tem um texto que vai ser projetado, que os irmãos conhecem bem, está em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala sobre as obras da carne, sobre as obras do Espírito, e ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Preste atenção. Não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são todos esses 9. E eles automaticamente, eles vêm para nós quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. O que nós precisamos fazer exatamente é desenvolver tudo isso que já foi colocado em nós na pessoa de Jesus Cristo. Eu, quando me converti, eu peguei o texto de 1 Coríntios capítulo 13, e eu entendi que o mais importante de tudo era amar. Então eu peguei vários papeizinhos pequenos, eu anotava lá um pedido de oração. Eu quero ter o dom do amor. Eu comecei a distribuir para os membros da igreja, lá na Fama. Eu falava, eu queria que você orasse por esse pedido de oração aqui, que Deus me concedesse esse dom. E as pessoas ficavam até assim, porque falavam, poxa, ele deve estar pedindo aí o dom de profecia, o dom disso, daquilo. Mas eu escrevi em cada papelzinho lá, eu quero que Deus me dê o dom do amor. Mas um dia, eu lendo a Bíblia, eu vi um texto que o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu falei, opa, então quer dizer que eu não preciso, não é que é errado pedir a Deus que você ame mais as pessoas. Mas o texto está dizendo que o amor de Deus já foi derramado no coração do crente. O amor de Deus foi derramado em nossos corações quando o Espírito Santo nos foi dado. Então tudo, obrigado pastor, tudo que nós precisamos já está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. E uma das características do fruto do Espírito é exatamente a bondade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade e bondade. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, eu quero compartilhar um pouco contigo sobre essa bondade. Então, bondade, como nós falamos, é aquela pessoa que tem uma alma nobre, generosa. Uma pessoa bondosa é aquela pessoa que é inclinada a fazer o bem, a ajudar o próximo. Tem um outro texto, em Provérbios 3:27, que diz: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Preste atenção. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem precisa. E o verso que não está aí, mas chegando em casa você pode ler lá em Provérbios 3, no verso 28, diz assim: se você tem o poder de fazer o bem a alguém e não faz, você está pecando. Se você tem o poder, se está nas suas mãos, a capacidade, o poder de ajudar alguém, e você não ajuda, e você diz assim, depois eu ajudo, o autor de Provérbios está dizendo que nós estamos errados. Então ele diz, olha, quando for possível, não deixe de fazer o bem. Por quê? Porque às vezes tem situações que é possível eu fazer o bem,
Mas aí eu estou com preguiça, ou eu estou ocupado, ou eu estou isso, ou eu estou aquilo, aí eu deixo para depois. Eu falo, não, depois eu vejo isso. Agora preste atenção. Às vezes esse depois, ele pode ser tarde para ajudar alguém. E eu quero que você entenda essa mensagem com o coração correto. Porque às vezes alguém me pede uma ajuda, e eu posso ajudar. Se eu posso ajudar e eu não ajudo, então eu estou errando. Às vezes é um telefonema que eu vou dar. Às vezes alguém precisa de um remédio. E eu falo, não, espera aí um pouquinho. E eu ligo para alguém que trabalha com representação de medicamento. E ele fala, não, rapaz, eu tenho uns remédios aqui, pega comigo. Às vezes alguém chega e fala, pastor, eu estou desempregado, tem tantos anos, eu estou passando dificuldade, tem tantos meses que não entra nada em casa. E eu faço qualquer coisa. E de repente alguém falou assim, pastor, se tiver alguém precisando de um emprego lá, me dá um toque, porque eu tenho uma vaga aqui. Então de repente, preste atenção, ajudar as pessoas não significa somente dar dinheiro para elas. Ajudar as pessoas pode ser ajudar a abrir uma porta, às vezes indicar para alguém, às vezes você, através dos relacionamentos que você tem, através do conhecimento que você tem, você pode ajudar alguém, preste atenção, e sempre isso vai retornar para você. Então ele está dizendo aqui, olha, quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Esse próximo texto que vai ser projetado, é a base do que nós cremos como igreja. Se alguém perguntar para você qual é a visão da igreja de vocês, você vai dizer Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. E em Atos, no capítulo 2, no verso 45, o texto diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que eles tinham necessidade. Então, uma das características da igreja primitiva, que é o nosso modelo, é uma igreja que eles não deixavam as pessoas que estavam entre eles, se eles soubessem, passando dificuldade. Eles dividiam, eles repartiam, olha, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Escute, tem muito dinheiro aí fora. Existem negócios de milhões aí fora. Existem negócios de bilhões. Existem negócios de trilhões aí fora. E Deus não deseja que esse dinheiro caia na mão do ímpio. Deus deseja que esse dinheiro caia na mão de um homem de Deus e de uma mulher de Deus que tem o coração generoso. Por quê? Porque quando Deus abre portas e multiplica a nossa vida financeira, não é somente para nós trocarmos o nosso carro, não é somente para nós morarmos numa casa melhor, não é somente para nós comprarmos mais uma chácara, para nós investirmos mais nisso, naquilo, não, isso aí tudo é bom e pode fazer. Se Deus está abrindo as portas, então faça tudo isso, mas preste atenção, parte do que entra, que Deus concede a mim e a você, é para ser repartido no reino, seja através de dízimo, seja através de oferta, ou seja através de abençoar outras pessoas. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, olha, quem me domina não é o espírito de Mamon, quem me domina é o espírito de Cristo, e o espírito de Cristo veio para dar, e ele aprendeu com o Pai, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Paulo diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, esse texto aí, de Atos capítulo 2, verso 45, ele mexe muito com o meu coração. Por quê, querido? Porque quando nós precisamos, uma vez nós precisamos internar um discípulo numa casa de recuperação. E nós não encontramos nenhuma casa, uma casa para transtorno mental. E não tinha, eu não tinha, pelo menos eu não conheço hospitais psiquiátricos evangélicos. Aí quando você vai observar, sabe, os espíritas estão aí com hospitais psiquiátricos, com escolas, com creches.
Os nossos amados irmãos romanos, católicos romanos, sabe, estão aí com todo esse trabalho social. E eu, como pastor, eu vou somente expandir o templo? Eu vou somente aumentar, dobrar, multiplicar, ter som novo, ter isso? Tudo isso é importante, tudo isso é bom, mas esse não é o fim de todas as coisas. Como igreja, tanto coletivamente como individualmente, nós também temos que nos preocupar com a transformação e com a mudança da comunidade, da sociedade onde nós somos inseridos. Existe um povo em estado de vulnerabilidade, e o discípulo de Jesus vai lá nesse lugar, e ele vai ser discípulo de Jesus, e vai levar essas pessoas a terem um encontro com Jesus, através da sua vida. Nós vamos ver isso na palavra. Então nós precisamos entrar em todas as ramificações da sociedade. Como igreja, nós temos que marcar presença. Escute, já falei isso outras vezes. Imagine que amanhã pela manhã, esse prédio aqui vai sumir desse lugar, e amanhã de manhã só vai ter um buraco aqui. O que a nossa comunidade vai falar a respeito do nosso trabalho? Isso tem que ser um termômetro para nós podermos melhorar, para nós podermos avançar. Será que eles vão dizer, glória a Deus, graças a Deus, eu não sou crente, mas estou dando glória a Deus, que aquela igreja saiu daqui? Eu falo sem medo de errar. Existem muitos setores, existe parte da comunidade, que se as igrejas locais implantadas naquele lugar desaparecesse, seria um ótimo serviço para a comunidade, porque ela não atua de maneira alguma. Ela não atua de maneira alguma. Ela só chega, olha, você tem que mudar de vida, você tem que se converter. Mas ela não chega e diz assim, olha, o que eu posso fazer para te ajudar a mudar de vida? O que nós como igreja podemos fazer para ajudar a sua família a ser melhor, a ser transformada? As pessoas não estão tão preocupadas com aquilo que nós falamos, mas com aquilo que nós fazemos a elas. E olha, eu falo para vocês aqui, olha, nós estamos engatinhando como igreja. Mas a igreja que você pertence, a igreja de Cristo aqui, se nós desaparecêssemos daqui, nós faríamos falta para a comunidade. Não somente para a comunidade evangélica desse setor, mas nós faríamos falta para as donas de casa, porque elas amam esse trabalho que é feito aqui. Existem pessoas que não são evangélicas, que não são crentes, e que eles frequentam mais esse lugar do que a maioria de nós. Então, nós estamos no caminho certo. Nós estamos engatinhando, mas tem muita coisa para ser feita. Existem muitas creches para serem abertas. Existem muitas escolas por princípio, e que ensinem a palavra de Deus para serem abertas. Existem muitas faculdades cristãs, com princípios que precisam ser abertas. Nós podemos construir muitos asilos, nós podemos ter orfanatos, nós podemos ter áreas grandes com esporte para todo mundo. Nós poderíamos ter aqui alguns carros, algumas combis. Nós poderíamos sair nessas regiões aqui, olha, pegando as pessoas que por alguma razão são deficientes físicos. Poderíamos trazer aqui para dentro, ou comprar uma área aqui perto e colocar eles para jogarem basquete, colocar eles para jogarem voleibol. Nós poderíamos abrir casas de recuperação. Nós poderíamos fazer muitas coisas, e nós vamos fazer em nome de Jesus. Nós vamos fazer. Nós estamos só num protótipo, nós estamos só começando, mas nós já entramos nesse princípio. Essa igreja aqui, ela foi estabelecida, ela foi fundada, ela foi criada, já dentro desse princípio, de mostrar Jesus para as pessoas, através daquilo que nós fazemos. E eu quero compartilhar um pouco contigo a respeito disso. E a primeira coisa que nós vamos falar, é que a salvação, ela é pela fé. Agora o galardão é pelas obras. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia fala de salvação e a Bíblia fala de galardão. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos.
Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Agora, o que é galardão? Essa palavra galardão significa recompensa. Agora, a recompensa que nós receberemos quando nós chegarmos diante de Deus, não é pela fé em Jesus, é por aquilo que nós fizemos na terra, quando nós estivemos vivos, no nome de Jesus. Então aprenda algo, a salvação é pela fé. Não existe nada que você faça, não existe nada que eu faça, que me justifique diante de Deus. Olha o que esse texto diz. Ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Diga, pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Isso não vem de mim. Diga, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é mediante a fé. Isso não vem de nós. Isso não é fruto de obras. Isso é um dom de Deus. Escute. Você pode ir até Trindade, você pode ir até Aparecida do Norte, você pode ir até o Maranhão de joelho. Isso não te dá lugar no céu. A salvação é pela fé em Jesus. Sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Não há um justo só, não existe ninguém que será justificado diante de Deus para efeito de salvação, porque ele foi bom, porque ele ajudou os pobres, porque ele visitou o encarcerado, porque ele foi no hospital, porque ele... Não. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu posso orar o tanto que quiser, o tanto de Pai Nosso que eu quiser, o tanto de reza que eu fizer, nada disso me dá lugar aos céus. Os céus têm uma senha, e a senha é: Jesus Cristo é o Senhor. Paulo diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você vai ser salvo. Então é importante que você entenda isso, para nós podermos falar de boas obras. Então preste atenção, a fé nos concede a salvação, isso é graça, graça é favor imerecido. Agora nesse mesmo texto, no verso 9 diz assim: pois somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Para quê, irmãos? Boas obras, os quais Deus de antemão preparou, para quê? Para que nós andássemos nelas. Então o verso 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. E no verso seguinte, no verso 10, ele diz: porque nós somos feitura deles, criado em Cristo Jesus. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, das quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. As boas obras não me concedem salvação, mas uma vez que eu sou salvo, agora eu vou andar naquilo que foi preparado por Deus, exatamente nas boas obras. Eu vou mostrar para o mundo, eu vou mostrar para as pessoas, para que eles vejam as minhas boas obras e glorifiquem o meu Pai que está nos céus. Olha o que diz esse texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Jesus diz: e eis que venho sem demora. E comigo está o quê? Está o quê? O galardão. Diga, galardão é recompensa. Então Jesus está dizendo: olha, eis que eu venho sem demora, e comigo está a recompensa que eu tenho para quê? Para retribuir a cada um segundo as suas boas obras. Comigo está a recompensa, comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Então é preciso você ter clareza para nós andarmos nessa palavra,
Eu estou criando aqui uma plataforma para você poder voar. Existe uma distinção entre graça e galardão. Existe uma distinção entre graça, salvação e galardão, recompensa. E a Bíblia é bem clara a respeito disso. A graça é favor imerecido. A graça é dom gratuito de Deus. A graça é recebido pela fé, sem dinheiro, sem ter que pagar preço nenhum. Porém, o galardão, ele é merecido. O galardão é fruto do nosso merecimento. O galardão é o salário pelo serviço prestado. É aquilo que nós recebemos pelas obras que nós praticamos. Quantos podem dizer amém? Repita comigo, diga: o galardão depende totalmente do crente. Diga: e a graça depende totalmente de Cristo. Amém? Segunda coisa, a fé sem obras é o quê? Morta. A fé sem obras é morta. Olha o que Tiago vai dizer no capítulo 2. Tiago diz assim: olha, meus irmãos, qual o proveito de alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso poderá semelhante fé salvá-los? E se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Olha o que diz o verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma ela é o quê? Ela é morta. Então não adianta eu dizer: não, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de muita fé, e a pessoa está passando necessidade do meu lado, e eu não vou ajudá-la. Aí você pode falar assim para mim: pastor, mas existe muita gente picareta. Existe muita gente aí que não está precisando de nada. Eu sei, ele recebe do católico, ele recebe do espírita, ele recebe do crente, ele recebe de sei quem, não quer nada com nada. Deixa eu dizer algo para você. O problema é dele. O que a Bíblia diz é que eu vou dar. Agora o que ele vai fazer, problema é dele. Ah, pastor, ele está me explorando. Se você está sentindo que ele está explorando, sai fora. Vai ajudar outras pessoas que precisam. Agora o que você não pode, o que eu não posso, é fechar o meu coração para ajudar as pessoas, porque tem pessoas com caráter que é questionável. Porque aquela pessoa pega o dinheiro e vai beber de cachaça, porque aquela pessoa pega de todo mundo, porque aquela pessoa é preguiçosa. Isso não vai fazer com que eu feche o meu coração para poder ajudar as outras pessoas, de maneira alguma, meu irmão. Se eu estou vendo que a pessoa aqui ela não quer nada, se eu estou vendo que a pessoa aqui realmente é só miguezão, então ajude o que der para você ajudar, e depois libere ela, vá ajudar outras pessoas, ajude outras pessoas. Mas se eu digo que eu tenho fé, mas eu não tenho obras, então a minha fé é morta. Ah, pastor, mas eu tenho que dar para todo mundo que pedir? Deixa eu dizer algo para você. Divida o que você tem. Eu vou dizer uma coisa, olha, sabe o que eu faço constantemente? Eu gosto de dar as coisas, irmãos. Tudo que eu pego eu dou. Roupa. Pego roupa, eu dou calçado. Eu entendi algo. A água, quando entra na mangueira, ela tem que sair. Se a água não sair, outra água nova não vai entrar. Tem gente que estava gordo, emagreceu e está guardando a roupa. É por isso que engorda de novo. Tem gente que tem as roupas do filhinho e da filhinha, quando tinha 1 mês, 2 meses, 3 meses, está lá. Não, é de lembrança. Deixa eu dizer algo para você com todo o respeito do meu coração. Eu também guardo uma ou outra coisinha de lembrança. Mas é uma coisinha, às vezes é uma peça de roupa. Eu já vi gente que guarda, sabe, o baú inteiro. Tem pessoas que guardam as coisas até apodrecerem. Tem pessoas que guardam as coisas até perderem. Não, vou guardar porque eu vou precisar. Aí determinado dia ele vai fazer uma limpeza em casa, sabe o que ele faz? Joga tudo no lixo, porque não presta mais.
Você quer ver o tanto que nós podemos abençoar as pessoas? Pegue alguma coisa que está lá na sua casa, que você não use, e coloque lá na porta da sua casa, que mal você vira as costas, alguém passa e leva. O guarda-roupa quebrado que não serve para mim, ele serve para alguém, tem alguém precisando. Às vezes aquele colchão que você acha que já não serve mais para nada, bote lá fora que alguém passa e leva. Às vezes é um fogão, e deixa eu dizer, você não precisa, eu estou falando de colocar fora, de colocar na calçada. Tem pessoas que guardam as coisas até quebrarem tudo, estragarem tudo, enferrujarem tudo, e depois não tem como dar para as outras pessoas. Tem gente que deixa alimento dentro da geladeira até apodrecer, até perder, mas não divide com as outras pessoas. Esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é repartirmos aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque isso é como um bumerangue, você joga e ele volta. Jesus disse, aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Se você planta bondade, você vai receber também da parte de Deus. Se você dá, irmão, já vi muito isso, de eu chegar e dar algo para alguém, e depois outra pessoa chega e me dá algo muito melhor. Consegue entender? Eu já falei isso aqui outras vezes, olha, quando alguém vigiar o seu carro, às vezes, se você for como eu, às vezes eu fico rodando em determinado lugar, procurando um lugar para estacionar. Porque às vezes eu falo, poxa, mas dá 10 reais ali naquele estacionamento, para não ficar ali 10 minutos só, eu acho pouco demais. Aí eu fico rodando, às vezes gasta 15 reais de gasolina rodando igual besta. Mas às vezes eu acho um lugar. Quando eu acho um lugar, aí às vezes eu quero procurar aquela moeda de 25 centavos, que ela é maior. Aí você pega ela assim, bota na mão do cara, aí o cara acha que é uma nota de 1, você já sai cantando pneu. Você está rindo por quê? Você faz isso, né? Ó. Mas sabe o que muitas vezes eu faço, querido? Às vezes eu dou para a pessoa uma nota de 2, eu dou uma de 5. Às vezes eu dou uma de 10. Se for crente, ele começa a orar em língua. As pessoas não estão acostumadas com isso. Eu vi um dia, uma pessoa saiu na rua dando dinheiro. E o pessoal falou, isso é pegadinha, né? Isso é pegadinha. Não, é seu. Não, isso deve ser alguma pegadinha. Tem alguém filmando, não tem? Por quê? Porque as pessoas não acreditam. Deixa eu te falar, eu não estou falando aqui para você sair amanhã dando dinheiro para os outros, ninguém tem dinheiro para isso. Não dá uma de doido não, você está entendendo o que eu estou te falando. Tenha um coração bondoso, abençoe as pessoas, seja bênção. Quantos podem dizer amém? Olha só o que diz esse outro texto aí. Boas obras têm que ser feitas de todo o coração, como para o Senhor. Irmãos, olha, se tem algo que eu tenho aprendido, é exatamente isso aqui. Quando eu vou fazer algo, eu faço de todo o meu coração, como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos fazendo as coisas, querendo o aplauso das pessoas. Olha o que diz esse texto aí. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de quê? De todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Olha o que diz o verso 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estais servindo. Eu já ajudei muitas pessoas que foram ingratas comigo. E eu já vi muitas pessoas ajudarem outras pessoas e foram também ingratas com ela. E essas pessoas se tornaram pessoas amarguradas, se tornaram pessoas revoltadas. Sabe por quê? Porque elas estavam esperando o retorno do ser humano. Então, quando eu for fazer algo para alguém, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. E eu não vou esperar retorno dela. É por isso que Jesus diz, olha, quando você for fazer o bem, faça para quem não tem condição de lhe retribuir. Porque se você faz o bem, se você ajuda quem tem condição de te dar em troca, então você não está sendo bondoso. Você está fazendo um investimento, porque você sabe que você vai dar um presente para ela e ela vai te dar outro presente. Você sabe que você vai ajudar ela e ela também vai te ajudar. O bom é quando você ajuda alguém que não pode te dar nada. E depois de você ajudar, ela ainda sai falando mal de você. Mas nós estamos fazendo para o Senhor. Preste atenção. Eu não estou falando só de dar as coisas.
Eu estou falando às vezes de aconselhar. Eu estou falando às vezes de você investir 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pessoa tem gratidão no coração. Eu estou falando de às vezes você sabe fazer tantas coisas, e lá no fundo depois você só recebe ingratidão. Ei, se você está esperando dos homens o aplauso, a Bíblia diz que você não vai receber dos céus. Quando eu recebo o ovacionar dos homens, quando eu recebo o louvor dos homens, então por que que o céu vai me agradecer? Então, boas obras têm que ser feitas de todo o coração, como para o Senhor. Se nós tivermos esse entendimento, essa clareza, a nossa vida, ela vai ser mais leve. A nossa vida vai ser muito mais leve. Agora olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não estou aqui dizendo que você vai entrar em fria para ajudar os outros. Não faça isso. Se tivesse uma coisa aqui bem pesada, pesando assim uns 300 quilos, eu ia te mostrar. Mas imagine o seguinte. Imagine que o meu amigo Taliton, ele está com 2 sacos de cimento nas costas. Saco de cimento pesa 50 quilos, né, Dionísio? Mais ou menos? 100 quilos, Taliton. Eu vou ajudar o Taliton. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o cimento que está nas costas dele e vou botar nas minhas costas? É isso? Isso é ajudar? Não. Porque se eu pegar o cimento que está nas costas do Taliton e colocar nas minhas costas, são 100 quilos. Aí eu chego ali e tem a Morgana também com 2 sacos de cimento nas costas dela. Aí se eu boto nas minhas costas, eu chego ali e tem um Vinição com 3 sacos de cimento. E eu boto também. O que aconteceu comigo? Morreu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar o Tálito a colocar o cimento no chão. Eu vou ensinar ele a pescar. Eu vou ajudar ele. Mas eu não vou viver a vida dele. Eu vou ajudar a Morgana a botar o cimento no chão. Mas eu não vou levar as cargas dela comigo. Porque eu não dou conta. Eu vou pegar o cimento que está nas costas do Vinição e eu vou colocar no chão. E se eu puder ajudar ele a carregar um pouquinho, eu ajudo. Mas eu vou dizer, meu amigo, agora daqui para frente você carrega, porque eu tenho que continuar a minha vida. Eu não estou falando que você tem que pegar cheque e dar para os outros, não. Eu não estou falando que você tem que pegar e comprar coisa no seu nome para os outros. Não faça isso, porque isso é antibíblico. Isso não é ajudar os outros. Emprestar dinheiro para os outros, emprestar cheque para os outros, emprestar cartão para os outros, isso é antibíblico, isso é tolice. Eu não estou me referindo a isso. Então é muito importante eu entender isso. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer tudo o que eu puder. O que eu não puder, eu não vou fazer. E eu vou ter paz no meu coração. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto. Escute. Você, na sua família, você, ainda no anterior, na sua família, você ajuda as pessoas e você fica esperando que ela te retribua, você deve estar cansado. Você deve estar chateado com meio mundo de gente. Você deve estar brigado com seu irmão, com a sua irmã, com seu cunhado, com a sua sogra. Por quê? Porque eu vou fazer como se fosse para o Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a sua família vai achar que você é bobo. Você não é bobo, você é crente. Você não está fazendo por ela está achando que está te enganando. Não. Você está fazendo para o Senhor. E você vai ter a recompensa dele. Lá no seu trabalho, você não está sendo puxa-saco de patrão. Quando você está ajudando o seu amigo lá, você não está, você está sendo crente, você está fazendo como se fosse para o Senhor. Se você serve em algum ministério aqui na igreja, não fique esperando que o líder vá te aplaudir, não. Faça como se fosse para o Senhor. Porque aí você vai ter uma vida leve. Sabe o que é que mais alegra o meu coração e deve alegrar o seu coração? É que a Bíblia diz que todas as coisas
estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. É que eu entendo que o meu Deus me vê. Ele vê, Ele conhece a intenção do meu coração. Quarta coisa, deixa eu dar uma corridinha, porque senão vai ficar tarde. Bondade é um estilo de vida, e não é para ser elogiado pelos homens. Se você quiser anotar essa frase aí, anote. Deus fará coisas incríveis, extraordinárias, sobrenaturais, através de pessoas que fazem o que precisar ser feito, sem se preocupar em quem vai receber o elogio, em quem vai receber a glória. Então é muito importante você começar a desenvolver aquilo que já está dentro de você. O Espírito Santo foi colocado dentro de nós. Então a generosidade é o próprio Cristo. Então pega essa generosidade e deixa ela fluir de dentro de você. Deixa ela fluir. Comece a ser alguém generoso. Comece a ser alguém bondoso. Comece, você vai ver mais na frente. Comece a deixar Cristo ser glorificado através da sua vida, pelo estilo de vida que você vive. A outra coisa que é muito importante é que a nossa bondade, ela será recompensada. Pastor, o senhor terminou de dizer que a gente não faz procurando isso. Verdade, mas a Bíblia diz que o Senhor vai recompensar. Olha o que diz aí Mateus 23, 25, do verso 31 a 46. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, que esse texto é longo, mas nós vamos ler todo ele, todo esse texto, para você entender que a nossa bondade será recompensada. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Verso 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha aí, para aí. A Bíblia está dizendo o seguinte: Jesus vai dizer assim, ó, fica de cá, os cabritos, não estou falando aqui não é crente, e fica aqui os crentes, fica um do lado e outro do outro. Aí olha o que diz o próximo versículo. Porque as pessoas vão questionar: Senhor, mas por que é que isso aqui não dá para mim? E ele diz: olha, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Versículo 38. E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Verso 45. Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida o quê? Para a vida eterna. A nossa bondade será recompensada. Eu não estou falando aqui de justiça própria. Eu não estou falando de justificação. Eu estou falando de bondade.
Abraão queria um filho. Abraão e Sara já tinham quase um século de vida. E havia uma promessa para Abraão. Agora você sabe quando foi que a promessa de Deus para Abraão se cumpriu? Quando Abraão viu 2 forasteiros. E ele disse: vem cá, vocês parecem que vêm de longe. Senta aqui, eu vou fazer uma comida para vocês. Abraão não sabia que eram anjos de Deus. E ele disse: olha, venham, se hospedem aqui. E ele preparou ali uma comida. E no meio daquele negócio ele descobriu: são anjos. E eles disseram: daqui a 1 ano, você vai ter um filho. Nascerá Isaac. E a promessa de Deus se cumprirá na sua vida. Sabe por quê? Porque ele fez aquilo, ele usou de bondade. A sua bondade foi recompensada, porque ele fez a quem ele achava que era um pequenino, a quem ele achava que não era ninguém. Eu assisti um filme, eu gosto muito desses filmes antigos, épicos, e nesse filme, no começo do filme, um cara poupa um escravo, e o escravo olha para ele e diz assim: o seu nome será conhecido antes mesmo de você chegar nos lugares. E aquele cara foi embora. E o final do filme, aquele cara liderava os muçulmanos, e eles tomaram Jerusalém. E ele poupou aquele rapaz, aquele homem, e as pessoas que estavam com ele, porque ele teve uma atitude de bondade lá atrás. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus, quando conversa com o jovem rico, Jesus diz: olha, não há quem tenha deixado pai, mãe, filho, isso, por amor a mim e por amor ao Evangelho, que não receberá, ainda nessa terra, 100 vezes mais, e no porvir, a vida eterna. Tudo que nós fazemos por causa do Evangelho, e em nome de Jesus, se nós damos um copo com água para alguém, não para fazer engrandecido o nosso nome, não para fazer engrandecido uma instituição, mas tudo que nós fizermos em nome de Jesus Cristo, então a Bíblia diz que nós seremos o quê? Recompensados. A nossa bondade será recompensada. Tem muitas pessoas que nós ajudamos. Uma vez apareceu lá na Fama um rapaz, e ele estava vindo do Nordeste, todo maltrapilho, estava ruim ele. E eu lembro que ele, pastor João Márcio, eu dei para ele um ternozinho, eu ajudei ele, e resumo da história. Depois de uns 2, 3 anos, esse rapaz, acho que uns 5 anos, ele apareceu novamente lá na igreja. Ele falou: pastor, eu vim aqui para agradecer vocês. Ele falou: olha, naquele dia que eu estive aqui, eu estava passando fome, eu não tinha onde morar, não tinha nada, eu estava chegando. Ele falou: hoje eu tenho a minha empresa, hoje eu comprei a minha casa própria, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, e aquela ajuda que vocês me deram, alavancou a minha vida. Escute, tem pessoas que nós vamos ajudar, que só na eternidade, nós entenderemos, quando nós recebermos a recompensa, porque nós fizemos em nome de Jesus. Outra coisa muito importante, é que Deus será glorificado com as nossas boas obras. Deus será glorificado com as nossas boas obras, com a nossa bondade. Olha o que diz esse texto. Diz assim, olha, Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Diz assim, olha: vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Agora olha o que diz o verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique quem?
e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Olha aqui para mim, por gentileza. Existia um grupo de jovens chamado morávios ou moravianos. Para você ver o nível de comprometimento que eles tinham com o Evangelho, é que eles decidiram ir pregar o Evangelho em uma ilha, mas só tinha uma forma deles entrarem lá, é se eles fossem como escravos. E eles se tornaram escravos para poder evangelizar. E tem uma frase dos irmãos morávios, que nós escrevemos aqui há um tempo atrás, aqui embaixo. E a frase é, que o Cordeiro de Deus receba a recompensa e a honra pelo nosso sacrifício. Quando nós deixarmos o Espírito de Deus fluir através de nós, bondade, a Bíblia diz que os homens verão as nossas boas obras e glorificarão ao nosso Pai que está nos céus. Nós não vamos fazer para receber a glória humana. Nós vamos receber a glória e nós vamos canalizar ela para Deus. Às vezes algumas pessoas chegam e perguntam assim, mas por que você está fazendo isso para mim? Eu digo, eu faço para você e faço para as outras pessoas. Eu estou fazendo aquilo que fizeram também por mim. E o nome de Deus vai ser glorificado. Eu não faço isso por causa de mim, eu faço isso por causa dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o verso 16, Jesus diz, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Você é patrão? Você é patroa? Você tem dinheiro? Você tem influência? Glorifique a Deus através do que você é e daquilo que você tem. Assim brilhem as vossas obras diante dos homens, para que eles olhem para você e não só vejam uma pessoa talentosa, não só vejam alguém capacitado, mas que eles vejam que é a graça de Deus, e que tudo aquilo que nós fazemos, é porque primeiro Ele fez nas nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Olha o que 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 vai dizer. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Olha aqui para mim. Eu sei que a maioria dos irmãos sabem disso, mas sempre existem algumas pessoas que estão chegando e não sabem. No Novo Testamento você vai ver muitas vezes a palavra gentil. A palavra gentil aí não significa alguém educado, não. É porque a raça humana, segundo a Bíblia, é dividida em judeu e gentil. Então todo aquele que não é judeu, então automaticamente ele é o quê? Gentil. Escute, a salvação era somente para o judeu. E Jesus, quando morre por nós, Ele estende essa salvação para os gentios. Então nós éramos gentios, agora nós somos Israel de Deus, é o que a Bíblia diz. Então só existia dois povos, judeu e gentil. Agora, houve uma terceira classe, que é citada em João capítulo 3, que é chamado de samaritanos. Quem são os samaritanos? É a junção do judeu com o gentil. O judeu não podia casar com uma pessoa que não fosse judia. Mas houve uma mistura lá no Antigo Testamento. E daí surgiram os samaritanos. É por isso que você vai ver lá em João 3 dizendo que os judeus não se davam com os samaritanos. E quando a Bíblia diz, em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria. Samaria era a cidade dos samaritanos, e Samaria era a cidade dos excluídos. As pessoas olhavam para eles e os desprezavam, porque eram considerados bastardos. Então os samaritanos é isso. Então olha o que Pedro está dizendo. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio daqueles que não são crentes. Em resumo é isso. O gentio era alguém que não era judeu, mas também uma simbologia de quem ainda não havia convertido. Então Pedro está dizendo, olha, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos descrentes,
para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. De maneira bem prática. Um dia eu conversando com um dos meus irmãos, e ele disse assim: todo pastor é ladrão. E eu olhei para ele e falei: eu sou pastor, eu sou ladrão. Ele falou: não, mas aí não. Aí eu não estou falando de você não. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, infelizmente, existem muitos irmãos que dão maus testemunhos, que desonram a Deus com o seu procedimento errado. E por isso as pessoas maldizem os cristãos, e com isso a Bíblia diz que é como se nós estivéssemos crucificando a Cristo novamente. Mas se lá no seu trabalho eles falam mal dos crentes, se lá no seu trabalho eles falam mal de líder, se lá no seu trabalho ele fala mal de pastor, preste atenção, Pedro está dizendo: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, olha só, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Preste atenção. Lá no seu trabalho eles vão contar piada imoral. Lá no seu trabalho eles vão falar que saíram, e que beberam, e que transaram, e que roubaram, e que fumaram, e que cheiraram. Vão falar mal dos outros. Mas eles vão ver você. Escute, queridos. Mantenha exemplar o seu procedimento. Lá onde você trabalha, tem os fofoqueiros? Tem em todo lugar. Mas você vai ficar dando ouvido a eles? Um fofoqueiro só é fofoqueiro quando ele encontra ouvidos que se sentem bem para ouvir o que ele está falando. Agora nunca esqueça, alguém que fala de outra pessoa para você, ele vai falar de você para outra pessoa. Ele vai conhecer a sua intimidade e vai falar de outra pessoa, de você para outra pessoa. Então, ele está dizendo: olha, mantenha as vossas boas obras, mantenha o seu procedimento exemplar. Eles vão dizer: olha, pega isso aqui, leva essa caneta para casa, leva esse negócio para sua casa. Não, todo mundo leva. Não, pega um pouquinho, porque todo mundo pega. Talvez eles vão te chamar de careta, eles vão te chamar de besta. Se fosse no Maranhão, ia te chamar de abestado. Mas você está dando um testemunho, e eles vão confiar em você. Minha esposa, ela teve um acontecimento há uns 30 anos atrás. Ela trabalhava numa empresa e alguém ligou e falou: eu queria falar com fulano, que é o patrão. E o patrão estava na frente dela. E ela era tesoureira da empresa. E ele falou assim: fala que eu não estou. E ela baixou o telefone e falou assim: eu não vou falar porque eu estou vendo o senhor. Mas eu estou mandando. Ela falou assim: não, então o senhor mesmo fala. Aí depois o cara veio para falar com ela. E ela disse: olha, eu trabalho com o seu dinheiro. Se eu mentir para essa pessoa no telefone, que garantia que o senhor tem, que eu também não vou mentir para o senhor. Às vezes nós temos que tomar atitudes radicais para manter exemplar o nosso procedimento. Isso também é boas obras. Sabe quando você está lá no trabalho, sabe quando você está na rua, seja onde for, e você vê algo errado e você vai e pega e ajuda? Ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Não é porque você tem que sair 6 horas que 5 para as 6 você está já ciscando ali, cantando pneu para ir embora, não. Às vezes talvez você precise ficar 5 minutos a mais, 10 minutos a mais. Faça, dê o seu exemplo. Ele diz: olha, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos descrentes, para que naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia de visitação. Irmãos, eu fico assim, extasiado com algumas pessoas na Bíblia. Você lembra lá de Daniel? Você lembra de Sadraque, Mesaque, Abidnego? Os caras tentaram pegar eles em tudo quanto foi coisa. Aí não conseguindo achar
nenhuma brecha, eles falaram: ah, vamos pegar eles no Deus deles. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo. Nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Oitavo, está quase acabando. Boas obras não é somente dar dinheiro. Use o talento que Deus te deu. Quantos podem dizer amém? Você está aí e fala assim: pastor, eu não tenho nada. O que eu vou dar para as pessoas? Eu particularmente acredito que ninguém tenha tão pouco que não possa dar. E ninguém tenha tanto que não possa receber. Agora preste atenção. Boas obras não é somente dar dinheiro. É você usar o talento que Deus te deu. É você usar a influência que Deus te deu. É você canalizar isso para o reino. Olha o que diz esse texto aí. É um texto longo, mas nós precisamos aprender na palavra. Diz assim, Atos capítulo 9, versículo 36 ao 43. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio morrer, e depois de a levarem, puseram-a no cenáculo. Verso 38. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedisse: não demorem em vir ter conosco. Verso 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Dorcas, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe as mãos, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Verso 42. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Irmãos, olha, qual era o talento dessa mulher aqui? Costurar. Tem algo dentro de você que pode abençoar as pessoas. Se você quer glorificar o nome de Deus, você vai fazer isso. Na Coreia, na igreja do pastor Poyang Cho, uma mulher num prédio, uma senhora, ela queria ajudar as pessoas. Ela falou: Deus, eu estou presa aqui dentro de casa, eu não tenho como ajudar, eu tenho que olhar isso, e a minha condição financeira não permite. E ela começou a perceber que tinha muitas pessoas que subiam com sacolas e desciam com sacolas. E ela tirou um período do dia, e ela ficava no elevador, ajudando as pessoas a carregarem as sacolas para dentro de casa. Eu ouvi de um homem que ele colocou uma mesinha, e o talento dele era amolar faca e amolar alicatezinho para a mulher cortar a unha. E ele colocou a banquinha lá, e no sábado ele dizia aqui, ó: amola-se facas, amola-se tesouras e alicates de graça. E de lambuja ainda recebe a oração em nome de Jesus. Você imagina a fila que ficou? Eu vi de uma turma de jovens que eles iam para o ponto de ônibus. E ele falava: rapaz, todo dia 5 horas da manhã o pessoal está no ponto de ônibus. E eles botaram a banquinha do amor. Eles levavam os pães de queijo e levavam cafezinho e dizia: tome café grátis, coma um pãozinho de queijo e ainda receba uma oração em nome de Jesus. Eu ouvi de outros jovens que eles montaram uma tropa, um exército, e eles saíram de casa em casa, chegavam na casa e diziam: o que a senhora tem aqui que nós podemos abençoar? Não, meu filho, a senhora não quer que pinte o portão? Aí chegavam as moças: a senhora não quer que dê uma areada nas panelas, que dê uma limpada, uma faxina na sua casa? E os outros falavam assim: nós podemos pintar a cerca aqui no fundo. E o outro falava assim: não, nós podemos capinar aqui no quintal. E eles davam um trato na casa daquela mulher. Aí passavam para outro lugar, e chegava lá: nós estamos aqui, nós queremos abençoar a vida de vocês. O que a senhora tem para a gente fazer aí? Ah, meu Deus! Aí depois essas pessoas podiam chegar no final e dizer: olha, nós congregamos ali naquela igreja ali, ó. E
E se algum dia a senhora quiser ir lá nos visitar, vá lá, a senhora vai ser bem-vinda. Nós temos uma célula que se reúne na quarta-feira, se a senhora quiser ir lá também. Irmãos, é claro que eles vão. Toc, 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 toc. Eu venho dizer aqui, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Troço ruim, mistura de cruz credo com morcego, vindo de Juan. Se não converter, você vai morrer, miserável. Vamos lá assistir o culto. Bondade e boas obras não está ligado só dinheiro. Usa o talento que Deus te deu. Você toca violão? Ensina as pessoas a tocarem violão. Você toca baixo? Você toca alto? Você toca guitarra? Ensina. Ah, eu sou bom para jogar futebol. Legal. Sabe como foi que essa igreja aqui começou? Eu pegava uma bola de futebol, Neto. Eu sempre falo Neto porque o Neto era goleiro do nosso time, lá dos Atletas de Deus. Netinho tá aí, ó, Gabriel. Pode contratar, viu, Vinição? Trate-se aí, ó. Ia jogar futebol ali, Neto. Aí terminava, chamava o povo para vir para cá, eles vinham. Nós temos mais de 160 igrejas na África, em Moçambique. Pastor Kleber, você lembra, Netinho? Kleber? Sabe o que ele fez? Savinha, ele chegava lá com bola, chegou com bola. Ele chegava lá naqueles lugares lá e ele pegava a bola e começava a bater um balãozinho. Marcos André chegava lá, neguinho chegava e opa, Brasil, Brasil, bola, bola. Aí pá, pá, aí vinha 3, pá, pá, vinha 5 e pá, pá. Quando tinha uns 30 ele pegava o violãozinho e começava a cantar algumas músicas. Aí no outro dia batia bolinha, fazia uma célulazinha, já deixava alguém consolidado ali. Resultado, das bolas que ele levou para o Brasil, em todos os lugares que ele foi, ele abriu uma igreja. Era o talento que ele tinha. Qual é o talento que você tem? Você pode usar, e o nome de Jesus ser glorificado. Pastor, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Isso, ganhe dinheiro, nada em dinheiro, faça isso. Deus deseja isso. Mas reserve uma parte dos dias do seu mês, talvez no sábado, talvez uma vez por mês, e use o seu talento para fazer os bem para as pessoas. Ah, mas ele não vai mudar de vida. Se ele não mudar de vida, você mudou de vida. Porque quando eu faço bem, eu glorifico a Deus e algo dentro de mim é transformado, mesmo que a pessoa não mude. Quantos podem dizer amém? Mais uma coisa. Assim como as orações, as boas obras sobem como memória diante de Deus. Tem pessoas que acham que Deus só ouve oração. Não, porque Deus só ouve o clamor. Não, Deus ouve também as nossas boas obras. Olha o que diz esse texto aí. Atos capítulo 1, 10, do versículo 1 ao verso 4. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ou ofertas, e de contínuo orava a Deus. Escute, esse homem não era judeu, então a salvação não era para ele. Centurião é porque ele era responsável por uma tropa de soldados, de 100 soldados. E o texto diz que ele fazia muitas esmolas. E o verso 3 diz assim: esse homem observou claramente durante uma visão seca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas ofertas e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Você sabe o que acontece em seguida? O mesmo anjo aparece para Pedro. E ele tem uma visão. E o anjo diz para ele: vai lá na casa desse homem. Ele não queria ir não, mas ele não é judeu. Ele é gentil. Fala: rapaz, eu estou mandando tu ir lá. Vai lá, moço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos. E ele foi. Quando chega lá, ele reúne toda a família. E a Bíblia diz que quando Pedro começa a pregar, o Espírito Santo caiu sobre Cornélios e sobre toda a sua casa. E eles foram cheios do Espírito Santo. Tudo aquilo que nós fazemos, em nome de Jesus,
ele sobe até as narinas de Deus. Próximo. Jesus é nosso maior exemplo, ele era poderoso em obras. Eu poderia ficar aqui o culto todinho falando só dele, mas nós vamos ler só esse texto, de Lucas capítulo 24, verso 19. E lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. E olha que ele está colocando obras na frente de palavras. Ele está dizendo, olha, Jesus era um varão profeta, um homem de Deus. Ele era poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante dos homens. Os homens não viam Jesus só como um homem de Deus, que orava pelas pessoas. Ele dizia, olha, ele é poderoso, ele prega demais, ele tem muita unção, ele cura mortos, ele ressuscita mortos, ele cura enfermos, cegos. Mas o texto diz, olha, ele era um varão poderoso em obras. Próximo. Quando nós fazemos o bem, a colheita é certa, a colheita é garantida. Olha o que diz Paulo em Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Quantos podem dizer amém? Mas primeiramente, ou principalmente, aos da família da fé. Nós procuramos fazer isso aqui também. Primeiro nós procuramos saber como está a situação dos irmãos da igreja, para nós primeiros ajudarmos aqui, e depois nós vamos ajudar outras pessoas. O texto diz, olha, façamos o bem a todos, enquanto nós tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E eu quero concluir com esse texto de Provérbios, capítulo 19, verso 17, que diz assim, olha, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Irmãos, presta atenção. Quem se compadece do pobre, faz o quê? Ao Senhor empresta. E ele diz assim, ó, e este lhe paga o seu benefício. Todas as vezes que nós somos movidos por compaixão, para ajudar as pessoas, a Bíblia diz que nós estamos emprestando a Deus. E quando nós emprestamos a Deus, Ele paga o seu benefício. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, nós vamos cantar uma canção que vai ser colocada. E eu vou dizer algo para você, olha, vai surgir oportunidade todos os dias, para nós fazermos o bem, para nós abençoarmos as pessoas. E eu vou te dizer mais, quando você pega esses mentores, coaches, esses caras que cresceram, os homens mais ricos do mundo, eles têm dito a mesma coisa. Nós nos sentimos bem quando nós abençoamos as pessoas. Eu não lembro bem, mas se eu não me engano, Bill Gates, alguns anos atrás, ele pegou, parece que metade da sua fortuna e doou para trabalhos. Nós vamos orar para que sejamos canais desentupidos, por onde jorre a bondade e a misericórdia de Deus, em todos os lugares. Amém?